Cansei de avisar, cansei de alertar. Abre o olho, Ceará. E o vozão tava com os olhos arregalados, estava atento, tava com a apontada pro Shell. E o Ceará foi lá, venceu 1-0 do São Paulo no Morumbi. Primeira vitória do Ceará em campeonatos brasileiros, lá contra o São Paulo no Morumbi, né? E assim, você olha para a tabela de classificação, o Ceará abriu 9 pontos de distância pro 17º colocado. Se já tava bom antes do jogo contra o São Paulo, depois do jogo contra o São Paulo e ao término da rodada, terminou ficando espetacular para o Ceará essa rodada 25. Por quê? Porque a pontuação do 17º se manteve em 22 pontos. O Vitória começou a rodada na 17ª colocação, com 22 pontos. E o Vitória perdeu para o Grêmio. 3-1 lá na Arena, e ainda mais piorou seu saldo de gols. O Juventude apenas empatou contra o Internacional. E aí o Juventude ultrapassou o Vitória pelo critério de número de vitórias. Só que a pontuação ficou na mesma. E aí mesmo se o Ceará perdesse para o São Paulo, a distância ainda seria muito confortável. Uma distância de 6 pontos. Se o Ceará perdesse, ficaria com 28 pontos. Perderia a posição, mas ainda teria muita gordura para se queimar, para de fato permanecer na Série A, queimando gordura de 6, 7 pontos pro 17º. E aí o Ceará tava empatando, consegue achar um gol com o Pedro Henrique, sustenta bem a vitória, faz 1-0, leva os 3 pontos para casa e chegou a 31 pontos. E agora a gente olha para a projeção, né? A projeção atual do Z4 é a seguinte: o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, que é o Juventude, tem um aproveitamento de 30,56%. E a tendência, se o aproveitamento continuar em 30,56%, é que o Juventude chegue a 35 pontos. Ou seja, para tu garantir a permanência, 35 mais 1. 36 pontos tu escapa. O Ceará já tem 31. Mais uma vitória, 2 empates, o Ceará escapa da Série B se o aproveitamento do 17º continuar por aí. Heitor, tu acha que vai subir muito, cair muito, subir um pouco, ficar na mesma? Cara, eu acho que quem está fora do Z4 e fizer 40 pontos mais, já foi. Vai ficar na Série A. Eu não consigo projetar o Fortaleza chegando a mais do que 40 pontos, nem o Juventude, nem o Vitória. Se tu fizer 40, tu fica. Mas tá, vamos ser mais conservador. 42 pontos, tu fica, cara. Se o Ceará daqui pro final da Série A somar 11 pontos, que seria basicamente 3 vitórias e 2 empates, em 14 jogos para se disputar, o Ceará fica na Série A. E aí vamos voltar a analisar a consistência do Ceará na Série A na temporada inteira. O Ceará, em todos os momentos que oscilou para baixo, você pensa, agora o Ceará vai se afundar. E eu pensei isso, não vou negar para vocês. Eu sou sujeito homem para admitir o que eu falei. Quando o Ceará ele começou bem na Série A e tal, naquela sequência pegou Vasco em crise, Grêmio em crise, Sport em crise, Vitória em crise, aproveitou esse momento de crise dos adversários, foi lá, fez ferida, venceu os jogos e conseguiu uma estabilidade no G10. Não é à toa que o time, a pior posição do Ceará na temporada foi a 13ª colocação. Lá na 20ª rodada, acho que contra o Mirassol, por volta disso. Beleza. E por que eu tô tocando nesse ponto? O Ceará, ele pegou uma sequência no pós-Copa do Mundo de Clubes, que ele ganha dos Fortaleza, mas depois ele perde pro Mirassol. Aí quando você pensa, pô, agora vai pegar o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, você pensa, agora o Ceará vai se afundar, tá ligado? Já que perdeu do Mirassol, vai ter duelos contra o líder, vice-líder, terceiro colocado, o Ceará vai se afundar. Aí o Ceará dá a resposta, ganha do Cruzeiro no Mineirão lotado. Aí ele volta a subir, a ficar acima do G10, na 9ª colocação. Aí beleza. Aí o Ceará depois volta a oscilar, né? Empata com o Flamengo, bom resultado. Perde do Palmeiras e por aí vai. Vai oscilando, ganha, empata, perde, ganha, empata, perde. Aí o Ceará vem no recorte recente dos últimos 5 jogos de 3 empates e 2 derrotas. Aí você olha pra sequência, porra, vai jogar fora de casa contra o São Paulo no Morumbi. São Paulo em crise, apresentando futebol abaixo nos últimos jogos, mas é o São Paulo, é no Morumbi. Ceará nunca venceu lá em jogos do Campeonato Brasileiro. Ceará tem um elenco limitado, tá jogando futebol fraco no recorte recente. Você pensa, pô, o Ceará vai tropeçar de novo. Depois tem o Vitória no Barradão lotado possivelmente. E aí o Vitória pode ganhar o jogo, o Ceará perder posições e cair ali para 14ª, 5ª ou até 16ª colocação. Em momento nenhum, não vamos ser mentirosos aqui também no chat não, né? Em momento nenhum eu projetei o Ceará caindo, eu cravei o Ceará caindo para a Série B. Não, eu projetei o Ceará
caindo de posição na tabela e ficando na 16ª colocação ao término da Série A. E possa ser que isso aconteça. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 rodadas. Sei lá o que é que vai acontecer. O tempo é que vai dizer. Não tem nada garantido para ninguém ainda. O que tem é algo muito bem encaminhado. Que o Ceará deve não cair para a Série B. Para mim não vai cair mais. Acho que hoje foi um jogo para carimbar isso. Porque é um time que apresenta uma regularidade no campeonato muito grande. Aí mais uma vez. Quando você acha que agora o Ceará vai despencar, né? Aí pô, ganha do Bragantino, beleza. Aí empata com o Grêmio. Aí perde o Juventude no Castelão. Opa, sinal ruim. Perdeu um confronto direto contra o atual, até então, 18º colocado, Juventude, que não tinha vencido um jogo longe do Alfredo Jaconi. Ceará jogando mal. Aí pega o Vasco, você pensa, vai perder. E tava perdendo. Até os 48, 49 minutos do segundo tempo. E aí os gatilhos de sorte favorecendo o Ceará. Deixa eu até arrastar aqui um pouquinho pro lado. Os gatilhos de sorte favorecendo o Ceará. Pedro Henrique acha uma bola quase que no último lance de jogo. Ceará não fazia um bom jogo, não fazia um bom segundo tempo. Numa falha individual de Paulo Henrique e de Léo Jardim, o Ceará empata a partida. Aí, porra, aquele empatezinho que mais uma vez voltou a criar gordura pro Ceará e distanciar ainda mais do Z4. Mas você pensa, pô, foi só um empate. O Ceará vai pegar o Bahia, empata contra o Bahia. Mais um jogo sem saber o que é vencer. Pô, agora o Ceará vai pegar o São Paulo no Morumbi, deve perder. Aí você pensa, agora o Ceará de fato, essa decadência vai aumentar e o Ceará vai perder mais posições. O Ceará vai lá e faz 1-0 e volta a figurar na 11ª colocação. Então assim, é um time muito consistente na Série A de certo modo em relação a resultados. É um time que sofre poucos gols, são 23 gols sofridos apenas no campeonato. E é um time que pontua muito, perde pouco. Se tu tá pontuando muito, tu vai ficar cada vez mais distante do Z4, tu vai ficar na Série A. Essa é a tendência mesmo, essa é que é a realidade, velho. Não vou negar que eu projetava o Ceará caindo ainda mais de posição e tal, por todo o contexto que eu já expliquei aqui pra vocês, né? Se você for pegar o recorte dos últimos 10 jogos do Ceará, o Ceará fazia uma campanha ali de beirando o Z4, na 16ª colocação, 15ª. Então, dava indício que o Ceará ia despencar um pouco mais na tabela, mas não aconteceu. Venceu do São Paulo e, de certo modo, conseguiu neutralizar mais uma vez o adversário. E por falar em defesa e neutralizar o adversário, o Ceará é mestre nisso. Em 90% dos jogos, o Ceará dificulta muito a vida do adversário. É infernal jogar contra o Ceará. Porque o Ceará, na maior parte do tempo, marca muito bem. Faz poucos gols, cria pouco. Mas é o suficiente para o Ceará permanecer na Série A. É 1-0 ali contra o São Paulo. É um 2-1 contra o Cruzeiro. É 1-0 contra o Vitória. É um 2-0 contra o Sport. E é ali, 1-0, 1-0, 2-0, 2-1. São placares ali não tão elásticos assim, vai vencendo o placar magro, segura lá atrás, tem uma boa zaga com o William Machado, com o Marcos Vitor, Marlon que foi titular em vários jogos também, agora é banco de reservas, é uma zaga sólida, os laterais agregam também, Fabiano Souza defensivamente é um monstro, tem muita explosão, tem um time que é unido, e quando eu falo em união é encaixe, é um time, é um elenco, é um time bem competitivo o Ceará, nas transições de defesa meio ataque e nas transições defensivas. Então é um time, é uma unidade, né? Muito bem treinado por Léo Condé defensivamente falando. Então, esses elementos de um time físico, um time compacto na marcação, um time que marca bem, são elementos fundamentais para o Ceará estar onde está. E ser eficiente de certo modo e os gatilhos de sorte contar a seu favor. Porque assim, o gol de Pedro Henrique hoje tá muito no gatilho de sorte também, né, gente? Não vamos aqui ignorar. Pedro Henrique faz o gol aqui na metade não, no início ainda do segundo tempo, num lance construído pela esquerda, que a Arboleda sai da zaga. Essa saída dele da zaga foi gerada pelo passe de William Machado para o próprio Pedro Henrique, para ele tirar Lucas de marcação e aí abrir um pouco mais o espaço para a Arboleda ter que fazer o combate para Pedro Henrique. E aí Cédric Soares também não estava tão bem posicionado no lance. E aí beleza. Nessa altura do campeonato, a Arboleda saiu da zaga. Ficou um pouquinho de buraco aqui nesse espaço. Só que ainda assim o São Paulo não estava totalmente descompactado na zaga e totalmente bagunçado. E aí, pum, Matheus Bahia dribla a Arboleda e ele cruza errado para a grande área. E aqui é o gatilho de sorte, pô. Alisson dá uma assistência para Pedro Henrique. Cara a cara, driblar Rafael e fazer o gol. Tem o mérito do Ceará, o mérito de Pedro Henrique? Tem. Mas é muito de mérito do São Paulo e é muita sorte do Ceará também, que essa bola sobrou justamente nos pés de Pedro Henrique, depois de uma espanada maldada de Alisson, que acabou gerando assistência para Pedro Henrique, pô.
É o gatilho de sorte. Por falar em gatilho de sorte, hoje o São Paulo teve 2 bolas na trave. Uma no primeiro tempo, num chute desviado em Richarlison, que a bola pegou no travessão e saiu. Se o Ceará fosse cair para a Série B, aquela bola pegava no travessão e descia. Teve outro chute no segundo tempo de Ferreirinha com 2 minutos de jogo. Ele recebe o passe, carrega, dribla Fabiano Souza 2 vezes, chuta a bola na trave. Se o Ceará fosse cair para a Série B, aquela bola pegava na trave e entrava. Mas a bola pegou na trave e saiu, então é gatilho de sorte. A gente não pode tirar isso da análise. Isso está dentro de uma análise. E aí, vamos lá. A gente já trouxe a análise positiva do Ceará, que marcou o São Paulo muito bem na maior parte do tempo. O São Paulo fez um jogo ridículo, jogou mal o jogo todo. Aquele time com 3 zagueiros, com pouca criação do meio para frente, com pouco peso na grande área, já que o Luciano não é um centroavante, ele é um atacante ali mais de mobilidade. Não é aquele centroavante, porra, camisa 9, aquele centroavante raiz como é um Pedro Raul da vida para trazer peso na grande área. O São Paulo tinha pouca dinâmica nas pontas do meio para frente e o Ceará neutralizou o São Paulo, tornando um jogo chato e insuportável, do jeito que o Ceará gosta de fazer. E aí é que tá o detalhe, né? Crespo tá muito mal. Porque o São Paulo hoje foi com 3 zagueiros, e assim, quando tu vai enfrentar o Ceará, que é um time que marca bem, tu vai com 3 zagueiros e tu não tá jogando nada, e o esquema não tá funcionando, tu tem que tirar um zagueiro e colocar um meia. E a sorte sorriu para Crespo, entre aspas, no primeiro momento. Porque Tolói ficou lesionado, saiu lesionado. No início para metade do primeiro tempo. Qual é a dele? Porra, já que Tolói saiu, agora eu vou colocar Lucas no meio campo. Vou preencher mais o meio, vou fazer peso na grande área, vou dar mais dinâmica pro time, vou trazer mais velocidade do meio para frente. Não. Ele tirou o Rafael Tolói e colocou Sabino, outro zagueiro. Continuou o São Paulo ficando lento na partida, trocando passes de forma letárgica, morno, e o Ceará administrando 0-0 com maestria. Tudo que o Ceará mais queria era o São Paulo ir com 3 zagueiros, com pouco peso na grande área, com pouca dinâmica no meio campo e pouca velocidade. E depois da saída de Tolói, o São Paulo continuar com mais o zagueiro. Era tudo que o Ceará queria. E o Ceará administrou o 0-0 no primeiro tempo com tranquilidade. O Ceará chegou com perigo ao governo no primeiro tempo? Só uma vez. Aos 13 minutos, cruzamento de Fabiano Souza e Pedro Raul cabeceou para Rafael fazer uma boa defesa. Só nessa vez, o Ceará foi um time mais uma vez extremamente reativo, beirando a covardia. Galeano lá atrás como um lateral direito praticamente, ao lado de Fabiano Souza. Na ponta esquerda, Paulo Baia como lateral esquerdo praticamente, ao lado de Matheus Bahia. E o Ceará retrancado, fechando bem os espaços e tentando sair em transição, mas praticamente não saía. Mas, mais uma vez, tem o mérito do Ceará em tornar o jogo chato, insuportável e controlar o 0-0. Beleza. Depois do gol do Ceará, aí o mérito do Ceará foi: o Ceará conseguiu sustentar o 1-0 com maestria. Se você for parar para analisar, depois do 1-0, o Ceará não sofreu em momento nenhum lance de perigo do São Paulo, não teve bola na trave nem nada do tipo. Bruno Ferreira não teve que fazer nenhuma grande defesa. E o Ceará, além de ter conseguido neutralizar o São Paulo em todos os momentos depois do 1-0, o Ceará deixou a bola muito longe do seu campo de defesa. O Ceará conseguia picotar muito o jogo, sofrer muitas faltas do meio para frente. Era Pedro Henrique cavando falta, Zanocelo cavando falta, era na ponta direita Galeano cavando falta, e o Ceará sempre afastando a bola do seu campo de defesa o tempo todo. O Ceará fez com maestria a contenção ali de danos, a segurança no placar do 1-0 depois do gol de Pedro Henrique. Foi uma aula que o Ceará deu depois do 1-0 de sustentar o resultado. E poderia ter feito 2-0. Só que aí Pedro Raul perdeu um dos gols mais inacreditáveis que eu vi nessa temporada. Porque assim, perder esse gol, ok, é do jogo. Agora, a forma como ele perdeu esse gol foi muito bizarro, pô. 40 do segundo tempo, jogada em transição do Ceará, Galeano acha o passe para Pedro Raul. Eu já vou adiantar aqui, tá, gente? Velho, meu irmão, Pedro Raul só era correr em direção ao gol e chutar a bola no gol. Ele simplesmente foi desacelerando, 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 desacelerando. E o marcador do São Paulo, defensor do São Paulo chegou e pum, facilmente deu bote, tirou a bola de Pedro Raul. Tipo assim, era um gol que mataria o jogo. Era o 2-0 pro Ceará para sacramentar o resultado. E aí, pô, 2-0 Ceará é espetacular. Se o São Paulo faz o gol e acha o empate, Pedro Raul ia ser massacrado nas redes sociais. Por quê? Porque era para ele garantir o 2-0.
mas ele perdeu um gol inacreditável. Enfim, no final das contas, ninguém liga, né? Porque ganhou de 1-0, tá tudo certo então, e de certo modo tá no Ceará, que pra mim rebaixou hoje os 4 times da zona do rebaixamento. Lógico, ainda não matematicamente, mas moralmente, por todo o contexto, pra mim o Ceará era o time pelo elenco que tem, pela sequência recente de jogos, pela projeção de futuro, por todos os elementos, era o grande alvo nessa rodada para se aproximar um pouco mais do Z4, ou estagnar em 28 pontos, e aí o próximo jogo era contra o Vitória no Barradão e tal. Poderia se pintar um cenário de um Ceará se aproximando do Z4. Mas o Ceará dá a resposta, vence do São Paulo, se afasta do Z4 e eu não consigo projetar o Santos caindo para a Série B pela sequência de jogos que tem. Pega o Grêmio na Vila Belmiro, pega o Sport na Vila Belmiro, ainda tem um jogo também contra o Fortaleza na Vila Belmiro, tem vários confrontos diretos na Vila Belmiro, pelo time que tem, pelo trabalho que vem evoluindo com o Vojvoda, o Santos não vai cair, o Inter não vai cair, o Galo não vai cair, o Atlético Mineiro pega o Sport 2 vezes ainda na Série A, na Ilha e na Arena MRV, pega o Juventude nessa rodada, hoje na terça-feira inclusive, cara, o Atlético não vai cair, Corinthians não vai cair, Vasco não vai cair, Ceará não vai cair, Grêmio não vai cair, acabou, a Série B está encerrada. Pode ser que aconteça alguma reviravolta aí e algum time encoste ali um pouco no 16º em algum momento. Talvez o Fortaleza, talvez. Mas, e ainda mais para piorar, né? Se o Atlético ganhar do Juventude, o Ceará ganhar do Vitória e o São Paulo ganhar do Fortaleza nessa rodada, aí sacramenta e sela de uma vez por todas o Z4. Para mim já está selado, mas para quem acha que ainda tem jogo, se de fato acontecer essa combinação de resultados nessa rodada, sacramentou de uma vez por todas o Z4 do Campeonato Brasileiro. Bom, é trolha e é das grandes, das gigantes. Parabéns ao Ceará, mais uma vitória que eu não projetava, sou o homem para admitir. Eu não projetava o Ceará ganhando hoje do São Paulo não, mas ganhou e tá aí, foi eficiente na partida. Tamo junto, tamo de volta mais tarde em vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações também. Valeu, gente.